gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar, já viram aqui no título, né, a fase difícil que eu tive com o Heitor. Bom, eu tive uma fase bem difícil, assim, nesses picos de desenvolvimento com o Heitor, e eu vim compartilhar com vocês. Eu sei que isso vai ser um pouco polêmico, porque no dia que eu comecei a fazer o que foi me indicado pelos médicos responsáveis, eu coloquei lá no Instagram e bastante gente me criticou, bastante gente falou que não era bom, que não sei o que não sei o que lá. Mas, primeiramente, eu sou a mãe, eu sei o que é bom pro meu filho, o que não é. E não foi só um médico que falou, foram 3 médicos que falaram. 3 não, 2, né? Que o pediatra mesmo, ele não soube explicar o que poderia estar acontecendo. Então, eu não tô aqui para ser criticada. Eu tô aqui para passar a minha experiência. Se alguém quiser falar que talvez não seja bom, falar a sua opinião, mas eu não tô aqui para criticar, eu não critico ninguém, eu não falo nada de mal de ninguém e eu não quero que ninguém me critique, tá? Eu tô aqui para passar a experiência que eu tive. Pera aí que o Heitor acordou. Quem tá aqui? Fala oi. Oi, meninas. Eu acabei de acordar. Eu acabei de acordar. Fala oi. Oi. Fala. Faz tchau. 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 Faz. Bate palminha. Mamãe. Bate palminha. Faz. Vai, palminha pra ele bater. Bate palminha pras meninas ver, bate. Ai, que gostoso. Faz tchau, meninas. Tchau. Tchau, meninas. Coisa gostosa. Vai lá com o papai agora. Tô no assunto, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo, não foi pra ser criticada, como aconteceu lá no Instagram. Bastante gente falou, querendo dizer até que quase que eu era uma mãe desnaturada por estar fazendo isso com meu filho. Só que, gente, eu acho que cada mãe faz o que acha que deve fazer pro seu filho. Tem mães que fazem pior aí, e não pior, né? Que o que eu fiz não foi errado pro meu filho em relação ao que estava acontecendo e o que foi falado, e não foi uma pessoa, foram várias, além dos médicos. Então, vou explicar pra vocês o que estava acontecendo e pra vocês entenderem mais fácil, né? Primeiro, assim, o Heitor do nada começou a não querer dormir à noite. Aí todo mundo que eu falava isso me perguntava, mas ele não tá trocando dia pela noite? Não, gente, ele não tava trocando dia pela noite. Ele não tava dormindo tanto de dia assim que influenciaria no sono dele da noite. Ele dormia no máximo 40 minutos, 1 hora, os cochilinhos dele, uma vez antes do almoço e às vezes à tarde. Só. Então esse soninho de 40 minutos cada não influenciaria no sono dele à noite. Quando chegava, gente, à noite, ele não dormia. Não dormia, literalmente. Ele ficava acordado a madrugada inteira. A gente tentava de tudo, de tudo. Tanto que eu comecei a dormir na casa da minha sogra pra gente fazer revezamento, porque tava difícil demais. Eu não aguentava, porque como eu já tava trabalhando com os personalizados, o horário que ele dava esses cochilinhos à tarde, eu não podia dormir também. Eu tinha que ir lá trabalhar. Então eu não descansava durante o dia. E quando chegava à noite, eu também não dormia, porque ele não dormia. Isso já tava ficando assim no extremo. O pessoal falava assim, dá remedinho, dá tal coisa pra ele. Eu ia lá, tentava, dava certo 2 dias, e quando passava 2 dias, já não funcionava mais. Eu não sei, eu dei funchicória, eu dei camomilina, porque eu achei que era por causa dos dentinhos de cima que tava nascendo. Eu dava dipirona, porque eu achei que era dorzinha. Nada funcionou, nada funcionou. Aí levei no pediatra, o pediatra falou que não tinha como saber o porquê que ele tava dormindo. Aí eu fui primeiro um dia, eu fui dormir na casa da minha mãe pra ver se ele dormia um pouco melhor, às vezes mudava um pouco de ambiente e ele poderia dormir um pouco melhor.
Chegou na casa da minha mãe, ele gritava, ele chorava, isso porque ele é super acostumado com a casa da minha mãe, né? Ele dormia super bem lá na casa da minha mãe, assim, à tarde, que eu nunca dormi lá à noite, né? Só quando ele nasceu que eu fiquei lá. E ele começou a gritar, chorar, chorar, chorar. Eu falei, quer saber? Eu vou levar ele na Santa Casa pra ver se o pediatra tem alguma solução, porque eu não tô aguentando mais. Gente, isso já fazia mais de 2 meses dele não dormir. Imagina 2 meses de gente sem dormir todos os dias de madrugada. É terrível. Aí levei ele no pediatra da Santa Casa. O pediatra falou que não tinha como saber realmente o porquê ele estava dormindo, porque poderia ser vários fatores. E deu o Dramin pra ele. Falou assim, eu não tenho como saber, eu vou te passar o Dramin pra ele pelo menos dormir mais um pouco, que o Dramin ele dá sono. E você vai ter que marcar uma neuropediatra, porque só ela mesma vai falar o que tá acontecendo. Aí passei, dei o Dramin, aquela noite ele dormiu super bem. E conseguimos marcar neuropediatra na mesma semana. E nessa semana, o meu marido tinha a médica dele, e essa médica, por incrível que pareça, ela é especialista do sono, principalmente de criança. E meu marido explicou pra ela, né, o que estava acontecendo, daí ela falou, olha, tem que deixar ele chorar. Leva ele pro quartinho dele, dá a mamadeira da noite, põe pra rotar, coloca no bercinho, apaga a luz, que não pode ter uma luz, até aquelas luzinhas do carregador atrapalha. E apaga todas as luzes, fecha a porta e deixa ele chorar até ele pegar no sono. Isso foi a médica do meu marido. E na mesma semana a gente tinha a neuropediatra, fomos lá e ela falou a mesma coisa. Que ele estava mal acostumado em ficar no colo, né? Porque realmente ele chorava, a gente já pegava no colo e eu já dava peito, né? Porque agora que eu parei de dar peito, porque ele com um monte de dente, ele só pega... Eu ponho o peito na boca dele, ele taca o dente, né? Então parei de dar peito, gente. Desisti. E nessa época eu ainda tava dando e eu colocava ele no peito pra tentar acalmar, né? Sei lá, se ele tava com fome, a gente não tem como saber. E nada resolvia, só que ele tava ficando mal acostumado, né? Ele começava a chorar, alguém já pegava ele no colo, ou eu pegava e colocava no peito, então ele tava acostumado a ficar com isso, e nisso a madrugada inteira. Aí ela falou, ele tá mal acostumado com isso, então você tem que fazer isso, colocar ele no berço e deixar ele chorar até ele dormir. Gente, primeiro dia, viemos pra casa e tal, fiz tudo que ela falou. Fui lá no quartinho dele, dei a mamadeira pra ele, pus ele pra rotar, coloquei ele no berço. Sorte que eu tenho a babá eletrônica, que daí a gente consegue ver, né? Porque se eu não conseguisse ver o que ele tava fazendo, eu ia ficar agoniadíssima. Peguei, liguei a babá eletrônica, trouxe aqui pra sala. Ficou eu e meu marido. A babá eletrônica ficou parecendo na televisão, que nós dois ficávamos assim, ó, na babá eletrônica, desesperado, vendo o que ele tava fazendo. Aí, ele chorou, gente, 2 horas seguidas. 2 horas. E ela falou, a médica falou que a gente não podia pegar ele, que não era pra dar mamadeira nem peito de madrugada, porque ele não precisa, o valor nutricional que ele precisa diariamente, ele já conseguiu adquirir durante o dia. Então, à noite, ele não tem fome, ele não precisa mamar, ele não precisa comer. Então, ele tava mal acostumado. Aí eu até perguntei pra ela, mas nem colocar a chupeta na boca, né? Porque às vezes ele chorava só por causa da chupeta, né? Então eu ia lá e pá, chupeta na boca dele. Daí ela falou, não, ele já sabe colocar a chupeta sozinho na boca. Não precisa você ir lá colocar a chupeta. E realmente ele já sabe, né? Ele tá preguiçoso de pegar a chupeta. Eu que tinha que ir lá colocar. Aí chorou 2 horas. Aí teve mais... Ela falou que não podia ir lá de jeito nenhum. Tinha que deixar ele chorar. Aí eu não aguentei, né? Eu e meu marido, a gente foi acho que umas 3 vezes. Eu peguei ele um pouquinho, acalmei ele um pouquinho, fiz ele dormir no meu colo. Quando ele tava dormindo, colocava ele no berço e ele acordava de novo. Daí a gente saía correndo do quarto, fechava a porta e deixava, né? Porque senão ele não ia acostumar. Aí foi isso, gente, 2 horas seguidas. Depois ele dormiu. A bênção dormiu a madrugada inteira. Eu fiquei abismada, acho que de tão cansado que ele ficou de chorar também, né? Daí tá bom. No segundo dia, fiz tudo novamente. Coloquei ele no berço, ele chorou 40 minutos. Ele chorou, daí eu não fui lá dessa vez, eu não fui nenhuma vez. Não fui lá, fiquei só olhando pela babá, ele chorava. Aí pegou no sono, dormiu. Aí essa noite ele acordou por volta das 3 horas da manhã. Ele também, eu não fui lá, deixei, que ela falou, não pode.
Então eu fiz tudo assim do que as duas médicas falaram pra mim, né? E ele chorou uns 10 minutinhos quando ele acordou de madrugada e dormiu de novo. Depois disso ele não chora mais, gente. Ele só chora assim, um pouquinho, só na hora que eu coloco ele no berço, só o tempo de eu colocar a chupeta na boca dele e fechar a porta. Fechei a porta, ele para de chorar e já dorme. Então isso foi assim, uma benção, porque eu não tava mais aguentando. Quem que aguenta, né, gente? Teve uma moça lá que eu achei um absurdo ela falar pra mim que eu tô deixando uma noite mal dormida, né, tipo, atrapalhar a minha vida como mãe. Gente, uma noite mal dormida foram 2 meses e por mais que seja mãe, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E outra, isso não é normal de uma criança de 9 meses, de 8 e 9 meses, não dormir. Tanto que, pra vocês terem noção como fez mal pra ele, não foi só a questão eu não dormir, meu marido não dormir. Ele não engordou, porque o sono, ele alimenta. Então, ele não engordou praticamente nada. E ele come super bem. Super bem mesmo. O Heitor é aquela criança que tudo que tá na boca dele, ele traça. E ele almoça bem, ele janta bem, ele come à tarde. Então, isso não era pra ter acontecido. Daí, ontem mesmo, eu fui no pediatra e o pediatra falou estranho, porque até minha sogra tinha falado pra ele que ele come super bem. Então, ele era pra ter engordado. Ele não engordou. Eu falei pro médico, a única que fez com que ele não engordasse foi ele não ter dormido. Porque se ele não dormia de dia direito e não dormia à noite, e o sono alimenta, então é porque foi por causa disso. Então fez mal pra ele. Ele precisava ter esse empurrãozinho de deixar ele dormir, fazer essa parte ruim de deixar ele chorando, que lógico que nenhuma mãe gosta de ver seu filho chorando. Mas foi pro bem dele e as pessoas não entendem, né? Teve gente que falou assim, é ruim fazer isso porque a criança fica desprotegida. Gente, mas o que eu vou fazer? Alguma solução tinha que ter. Ele não engordou, ele não estava dormindo bem, ele estava ficando estressadíssimo durante o dia. Quando ele ficava acordado, ele estava estressadíssimo. Então tinha que ter uma solução. Então, eu sei que muita gente não vai achar legal isso que eu fiz, mas pra mim foi a melhor coisa que eu fiz, porque tanto pra mim quanto pra ele, mais pra ele, né? Então, se alguém achar ruim, pode até colocar sua opinião aqui embaixo, mas com respeito, porque eu não gostei de muitos comentários que fizeram lá no Instagram. Então, todo mundo tem o direito de achar ruim, de achar bom, às vezes vai servir super bem, como teve pessoas lá no Instagram que ontem mesmo, uma seguidora lá do Instagram que a gente sempre conversa, ela perguntou que também o filho dela também estava com esse problema de não dormir, que estava difícil, e ela perguntou se deu certo com o Heitor. Eu falei que deu super certo e ela vai tentar fazer com a criança. Às vezes para muitas servem e para as outras não aceitam, então, mas se você não aceita, respeita, tá bom? Então essa dica que eu queria dar pra vocês, essa experiência que eu passei, às vezes vai servir pra bastante gente. Então espero ajudar alguém, né? Tomara que eu ajude. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!